sindicato, precisa distribuir material na categoria. Aí eu falei, eu vou no sindicato. Ele falou, não, no sindicato você não pode ir, porque o sindicato está sob intervenção. Então, nós estamos fazendo uma reunião aqui num espaço que não é o espaço do sindicato. E fiz algumas reuniões, né, nesse espaço. E, na época, quem coordenou essa reunião conosco, aí já estava já no fim da intervenção, que foi no final de 84, e assumiu a nova diretoria como presidente dos bancários, o Luiz Gutschken. E a discussão na época do Luiz Gutschken, ele nos disse, falou, olha, nós precisamos fazer uma greve nacional dos bancários, e que nessa greve nós temos que ter a hegemonia da base. Então, serão os trabalhadores nas suas assembleias de base que vão decidir essa mobilização. E essa mobilização culminou na primeira greve nacional dos bancários, né, de 2 dias, onde os bancários paralisaram o Brasil inteiro, né? E foi um período assim, que foi um período que os governadores, principalmente de São Paulo, Franco Montoro, eram governadores liberais, mas democráticos, todo mundo apoiando a democracia. E, na época, eu era funcionário do Banco Nacional, né? Beleza, Mané. Deixa eu dizer, ó, pessoal, aliás, nós estamos no mês de agosto, e dia 28 de agosto é o Dia Nacional dos Bancários. Quero mandar aí um abraço para os bancários, para as bancárias, enfim, para essa categoria que a gente faz parte já há um bocado de tempo, né? O Mané estava falando, Mané Gabeira, que é como a gente chama carinhosamente, vem falando do dia da greve de 85. Na verdade, da greve de 85, que foi a primeira greve nacional, porque a primeira greve dos bancários foi feita aqui em Santos. Os trabalhadores do Banespa, os trabalhadores do Banespa fizeram a primeira greve. Aliás, a agência de Santos do Banespa, aqui era 001, Gabeira. E São Paulo, quando mudou, hoje a agência 001, que era quando foi do Banespa, passou a ser 001 e aqui passou a ser 002. Claro, a capital tinha mais importância, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós bancários aqui de Santos já fizemos muita luta. E essa greve, eu lembro muito bem que eu cheguei aqui em 85 e já entrei nessa greve. Eu cheguei e já fui me metendo, não fazia parte do sindicato, não fazia parte de coisa nenhuma, mas era uma coisa que já estava no espírito de resistência, de mudança da nossa, porque não era fácil você sobreviver. O Mané, além de bancário, aliás, veio para São Paulo para estudar, para fazer geografia e quase que foi laureado. Conta essa história aí, Mané, como é que foi? Veio para estudar, começou a militar, começou a fazer sindicalismo, quando a gente mais esperava, ele quase foi jubilado. E aí, por um triz, fez o... Conta essa história para nós aí. Veio para estudar e acabou, foi militando e não parou até hoje. Mas aí foi assim, aí entrando na universidade, logo comecei a militar na categoria. Quando você começa a militar na categoria, depois da greve de 85, todo dia você tinha militância, você tinha reunião, você tinha... E fui esquecendo da universidade. Só que nesse período, eu concluí a universidade e não fui pegar a documentação. A universidade não tinha um documento escrito, a universidade alterou o currículo e introduziu Política 1 e Política 2. E aí, quando eu fui pegar o diploma, eles me disseram que eu estava jubilado, porque eu não tinha concluído política. Aí tive que fazer uma conversa, na época, com o professor Florestan Fernandes,
que era professor, aí conversamos com o professor do departamento, e aí o professor do departamento, que hoje eu acredito que ele dá aula na Unesp, o professor Sérgio Gertel, acertou, marcou um trabalho comigo e tive que ler 2 livros, aí entreguei os 2 trabalhos e concluí Política 1 e Política 2 e passei a ter o diploma, né? Porque senão foi essa. Claro, né? Sempre... Mas, Mané, você está falando da greve, você entrou em 83, já entrar numa greve, né, Big? Você já veio, já caiu na greve, teve uma participação importante aqui em Santos, né? No Banco do Brasil, inclusive. Mas e qual foi o desfecho dessa greve? O que resultou? Que conquista teve essa greve? Por que ela é importante? Essa greve, Eneida, aí depois o Big também poderia falar uma coisa. Eu lembro que quando a gente começou a militar, na época no Partido dos Trabalhadores, as grandes lideranças dos trabalhadores eram sempre os metalúrgicos. Eu lembro que a primeira reunião que eu fui tinha a participação de um diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, porque eles tinham feito paralisação, mobilização. Com essa greve de 85 e dos bancários, eu acho que a dignidade da nossa categoria foi conquistada, porque pela primeira vez a gente se olhava e dizia: nós bancários temos capacidade e nós também vamos à luta. Porque depois estava começando a abertura, a abertura política, as eleições, as diretas já, e a categoria bancária retomou. Então, eu particularmente, eu acho que todos os bancários, a gente começou a sentir orgulho de ser bancário. Mano, eu acho que nesse momento, eu acho que em 85, a categoria começa a ter um sentimento, Eneida, de unidade nacional. Nós começamos a construir o que hoje a organização dos trabalhadores bancários de hoje. Naquele momento, por exemplo, porque naquela época tinha os bancos regionais. Isso. E as negociações eram feitas regionalmente. Tinha lá o Banco Nacional, por exemplo, Bamerindos e tudo mais. Faziam negociação na Bahia, faziam e tinha os bancos do Rio Grande do Sul, por banco e regional. Os únicos bancos o único banco que tinha uma negociação nacional era o Banco do Brasil, mas que negociava fora da mesa da FENABAN. Então, com essa greve nacional, que é essa greve de 85, que todos os bancários de tudo quanto é banco começaram a organizar uma greve de todos os bancos, começa a ter aquele sentimento. Porque antigamente o banco privado era banco privado, banco particular, existia não tinha uma liga como tem hoje. Hoje, por exemplo, o Mané, por exemplo, é do Banco Itaú, mas é um militante que milita no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, representa também, e a gente faz essa liga, né? Então, esse sentimento começa a preponderar na categoria bancária e, por exemplo, começa a ter algumas conquistas já para todos os bancos, mas com negociação.